Fique longe de mim, entendeu? Porque de agora em diante, somos inimigos. Durante as temporadas de Os Simpsons, o Homer enfrenta certos problemas na vida dele e passa por algumas situações que podem ser consideradas bem complicadas. Mas o fato é que no final ele sempre vence. Tá bom. Talvez eu possa estar exagerando um pouco dizendo isso. Os Simpsons tem muitos episódios. Ele nem sempre vence, mas ele também nem de longe sofre consequências à altura pelas besteiras que faz, mesmo que elas não sejam poucas. E se sofre, na maior parte das vezes é alguma coisa leve que serve para eu ensinar uma pequena lição e bola pra frente. A vida continua ótima, do jeito que sempre foi. Ele não perde o emprego quando age de uma maneira nada profissional, não perde a mulher quando age como um péssimo marido, não precisa se esforçar para alcançar nada e sempre tem tudo. As coisas obviamente não funcionam como na vida real. Ele é o protagonista de um mundo que gira ao redor dele, e quando Homer Simpson não vence, ele perde muito pouco. Mas e se nesse mundo completamente maluco, a gente adicionasse uma pitada de realidade? Um pouquinho de bom senso, que enxerga o quanto tudo ali é absurdo e não faz o menor sentido? E é aí que um coitado chamado Frank Grimes entra em cena. Frank teve uma vida muito difícil e passou por diversos problemas que realmente o fizeram perder. Ele foi abandonado pelos pais quando tinha só 4 anos e passou a infância toda trabalhando duro em um emprego onde tinha que entregar brinquedos para crianças mais afortunadas. Com 18 anos, sofreu um acidente terrível em uma explosão e passou um longo período de tempo se recuperando. Tempo esse que o ensinou uma lição importante que jamais se esqueceu. Por mais que a dor incomode bastante, ela ainda pode se tornar suportável. Depois de ficar melhor, ele começou a usar os poucos momentos vagos que tinha para estudar física nuclear, encomendando livros pelo correio. Grimes precisou lutar por tudo na vida. Mesmo assim, ele nunca baixou a cabeça e seguiu em frente, conquistando seu diploma. Essa história com certeza é muito inspiradora, mas também é um motivo para o choque dele quando se encontra com o Homer na usina ser tão grande. Enquanto Grimes é um homem comum que tenta ao máximo fazer um bom trabalho, agindo de uma forma profissional e apropriada, o Homer é basicamente o completo oposto. Ele nem sequer sabe qual é a função dele no emprego, ou conhece os códigos de segurança, não tem nenhum diploma, só apareceu por ali no dia em que a usina foi inaugurada e acabou sendo contratado. Ele é preguiçoso, inconsequente, irresponsável e não tá nem aí se alguma coisa parece que vai explodir. Afinal, se isso for acontecer, é só tacar água em cima que fica tudo bem. Agora, por mais que essa situação seja estranha, ainda seria possível que o Grimes só ignorasse e seguisse cuidando da própria vida, né? Não, porque por algum motivo, o Homer começa a infernizar o cara, comendo o almoço dele, mastigando seus lápis, ou atrapalhando na hora em que tá tentando trabalhar, fazendo alguns sons bem irritantes, sem nenhuma razão, se tornando uma verdadeira pedra no sapato. Mas mesmo assim, tem um momento em que o Grimes ainda salva a vida do mesmo, impedindo que ele literalmente bebesse ácido, o que faz ele se perguntar sobre como Homer ainda não foi dessa pra uma melhor. O cara come besteira de maneira compulsiva, age sem nenhum tipo de cuidado em um ambiente mega perigoso e tem o senso de autopreservação de uma criança de 1 ano encontrando uma moeda no chão. Só que apesar disso, nada de ruim acontece. E assim como Lenny disse, até aquele ponto ele já tinha quase morrido 316 vezes ao todo. E sabe o que o nosso herói ganha em retribuição a esse ato? Uma bronca do chefe e uma diminuição de salário por ter destruído a parede. Aquela tinha sido a gota d'água e fez com que o próprio deixasse da forma mais clara possível. De agora em diante, os dois não eram nada mais do que inimigos. É claro que saber disso deixa o Homer se sentindo muito mal, não por ter prejudicado alguém que salvou a sua vida, mas sim porque agora o homem mais querido de Springfield sabia que tinha alguém por aí que não gostava dele, e isso era algo que ele não poderia aceitar. A solução brilhante do Homer então é chamar o Grimes com o pretexto de que tinha algo muito importante que só podia ser dito pessoalmente, só que na verdade ele queria o atrair para um jantar que, na teoria, faria os dois se tornarem grandes amigos. Porém, é claro que na prática, o tiro acabou saindo pela culatra, já que quando o cara conhece a família dele e a casa onde vivia, fica incrédulo sobre como alguém tão incompetente podia viver em um palácio igual aquele, tendo conforto, 2 carros na garagem e uma família linda que o amava
mesmo se comportando daquele jeito. Enquanto isso, ele morava em um pequeno quarto alugado que ficava embaixo de um boliche e em cima de outro boliche. Diferente do Homer, ele nunca teve a chance de ir pro espaço ou tirou uma foto com o presidente, mesmo trabalhando duro durante todos os dias da sua vida. Na sua visão, aquele homem não merecia ter tudo aquilo, levando uma vida de preguiça e ignorância. E nas suas próprias palavras, representava exatamente o que tinha de errado com a América. Alguém que levava a vida se arrastando e fazendo o mínimo possível, enquanto se aproveitava daqueles que realmente se esforçavam. O Grimes com certeza tinha motivos para odiar o Homer, e esse ódio foi aumentando conforme ele via que absolutamente mais ninguém além dele via o quanto tudo ao redor daquele homem era absurdo. E esse mesmo ódio também foi responsável pela sua ruína. Ele não aguentava mais as pessoas dizendo que o Homer era um cara legal, e por isso tenta apresentar alguns dados de como os acidentes tinham dobrado depois que o mesmo começou a trabalhar como inspetor de segurança. Mas não houve nenhuma punição ou demissão por esse aumento, só que ninguém liga. Ele então parte por uma abordagem mais agressiva e tenta provar que aquele homem não era mais esperto do que uma criança de 8 anos. Agora, tu deve estar se perguntando como ele estava pensando em fazer isso. E a resposta é bem simples. O Grimes entrega um panfleto sabotado para o Simpson sobre um concurso de maquetes para crianças, com o objetivo de mostrar para todos que, nem com adversários tão fáceis, ele seria capaz de vencer. Era perfeito. Os colegas veriam com os próprios olhos e, finalmente, iriam entender. Só tinha um pequeno problema que ele não compreendia. Ele não podia vencer. Ele nunca teve uma chance. Porque assim que o momento chega, o Homer entrega uma maquete que era basicamente uma cópia da usina original e acaba recebendo a fita de primeiro lugar. Ninguém se importava com um homem adulto e um concurso que era para crianças. Ninguém se importava com a qualidade da maquete. E entre todos aqueles aplausos, é possível entender algo. Não se pode lutar contra a força do roteiro. Essa conclusão faz com que o Grimes surte de vez e fique completamente maluco, dizendo que aquela usina e aquelas pessoas não faziam o menor sentido. E realmente, não faziam sentido para ele. O Grimes era nada mais nada menos do que uma representação do que aconteceria se uma pessoa normal que vive no mundo real fosse inserida naquele universo. Ele precisava suar para conquistar um mínimo, e mesmo assim, na maior parte das vezes, ainda não era o suficiente. Ele era punido, por mais que estivesse tentando fazer o melhor que podia. Coisas ruins aconteciam, e quase nunca ninguém enxergava ou valorizava o esforço que ele fazia todos os dias. E não tem nada mais real do que isso. Às vezes a vida é uma porcaria sem nenhum motivo, e tudo pode simplesmente dar errado. As consequências que o atingiam eram reais. Os problemas e as preocupações que o afligiam também eram. O sofrimento dele era real. Ele perdia. E a maneira como Grimes sofre em um mundo onde ele não entende as regras e surta ao longo desse caminho pode ser visto de certa maneira como um paralelo de como o nosso mundo funciona, já que na maior parte do tempo a vida pode ser tudo menos justa. Algo que pode te fazer enlouquecer quando se para pensar demais a respeito. E assim, Frank Grimes se foi, sendo completamente esquecido por todos depois de um único episódio, sem final feliz ou virada no último minuto. E até mesmo no seu funeral, ele não foi reconhecido, porque o Homer mais uma vez se tornou o centro das atenções, fazendo alguma palhaçada e tirando todo o clima de luto. Não foram necessárias 316 vezes, porque na vida real só basta um único vacilo.